Então agora vou fazer uma breve introdução a esta linguagem de programação, o Python, que vocês depois vão usar na prática, também para fazer algumas demonstrações, no fundo. E a ideia aqui não é que vocês numa hora aprendam a programar em Python, mas será, em parte, desenterrarmos o que vocês deram em IPE e aplicar um pouco agora a esta linguagem, que é muito parecida com o MATLAB também em muitos aspectos, e olharmos para alguns exemplos práticos para vocês ficarem com uma ideia do que é que podem fazer com isto. Não necessariamente sejam capazes de fazer isto já autonomamente depois desta aula. Aliás, a aula prática que vamos ter esta semana será muito seguirem o que já está feito e tentarem perceber como se faz, mais do que tentarem fazer vocês. Mas o principal será ficarem com uma noção do que é que podem fazer se perderem mais algumas horas a olhar para a documentação, ver exemplos e assim. Portanto, se tiverem problemas em que seja útil usar programação, vocês têm mais facilidade em identificá-los e têm pelo menos o primeiro passo, sabem por onde é que agora vão seguir para conseguir resolvê-los. Portanto, vamos ver alguns elementos básicos do Python, listas, strings, como controlar a execução, funções, portanto, basicamente aquilo que vocês já viram em MATLAB, vamos só ver como é que se faz em Python, que é muito parecido. E depois vou mostrar dois exemplos. Um será fazer uma digestão virtual de ADN com enzimas de restrição, portanto temos as sequências em ficheiros e vamos simular o corte com aquelas enzimas. E depois um segundo exemplo mais de computação numérica, de ajuste de modelos e de estimativa de margens de confiança, intervalos de confiança para os parâmetros que nós estimamos. Eu penso que vocês já deram aquelas curvas de Michaelis-Menten, falaram isso em bioquímica, não é? na cinética enzimática, portanto vamos usar um exemplo deles. Então vamos começar com o básico do Python. Vocês lembram-se de MATLAB, podiam criar strings, texto, usando as plicas ou as aspas. No Python é a mesma coisa, portanto podemos criar uma string pondo lá o texto. Eu aqui usei este mais e aquela barra. Esta barra no fim de uma linha em Python permite-vos continuar na linha seguinte. É como se fosse tudo a seguir. Se vocês estiverem mesmo a escrever o código, não é necessário fazer isso. Eu só fiz isto aqui para caber tudo no slide, não ficar para fora. O mais nas strings vocês podem usar para concatenar strings. Portanto, se vocês tomarem uma string à outra, o resultado é a string com a primeira e depois seguida da segunda. Portanto, aqui nesta sequência vamos criar esta sequência de letras aqui, indicando os vários nucleótidos, e depois temos aqui uma enzima, por exemplo esta, BSP14071, que corta, quando encontra esta sequência, TGT-ACA, corta ali entre o primeiro T e o primeiro G. Portanto, nós podemos guardar aqui noutra variável a zona de reconhecimento da enzima. E agora, uma coisa que o Python tem diferente do MATLAB é que todos os valores e variáveis em Python são objetos. Isto é um termo deliberadamente vago, podem identificar qualquer coisa aqui, mas basicamente qualquer objeto tem não só os dados que nós lhe atribuímos, mas tem também funcionalidades, tem funções, métodos do objeto que permitem operar sobre esses dados. Portanto, podem pensar nestes objetos, nestas variáveis, como pequenos programas que têm os dados lá dentro e que nos permitem depois fazer alguma coisa com os dados. Um exemplo disto é que esta variável sequence, que é uma string, tem também uma função, entre outras, há outras que têm, mas esta split, que vai gerar uma lista de fragmentos da string original, cortada na substring que nós especificamos. E esse corte o que faz é apagar aquela substring e tudo o que está à volta vai para os fragmentos. Portanto, nós podemos usar isto para identificar este trecho e produzir os pedaços da sequência que estão à volta destes trechos, quando o trecho aparece. Portanto, como este TGT-APA aparece duas vezes, nós ficamos com 3 fragmentos aqui. É claro que isto tem um problema que, desta maneira, quando nós usamos o split é útil porque já lá está implementado, não precisamos ter trabalho de implementar, mas apaga
aquela substring e devolve-nos só o que está à volta. Portanto, nós estamos a perder parte da sequência porque estamos a perder toda a zona de reconhecimento que está a ser apagada. Mas nós podemos resolver esse problema fazendo isto em duas partes. Outro método que as strings têm é este replace, que permite substituir uma substring por outra e devolve-nos a string com essa substituição. Portanto, se nós criarmos ali uma nova variável, uma nova string, que tem a zona de reconhecimento, mas tem ali um sinal de menos a indicar onde o corte vai ser feito, nós podemos fazer este replace e temos esta sequência marcada, que é o mesmo que a original, mas entre o T e o G, onde vai aparecer o corte, ficou ali um sinal de menos. Portanto, identificou todas as ocorrências deste trecho e substituiu pelo trecho com aquela marcação do sítio onde é o corte. E agora, nós podemos fazer o split da sequência marcada por aquele sinal que usámos para assinalar o corte e já não perdemos sequência. Só desaparece agora o sinal de menos e ficamos com os fragmentos completos. Portanto, isto serve não só para ilustrar este problema, como é que podemos fazer a digestão virtual destas sequências de ADN, como também para mostrar esta diferença entre o Python e o MATLAB, em que nós aqui, estas variáveis são objetos que têm os seus próprios métodos que nós podemos aproveitar para este tipo de coisas. Portanto, uma string sabe fazer substituições de substrings, sabe partir numa substring que nós especifiquemos, etc. Portanto, assim nós conseguimos, com a informação da zona de reconhecimento e o ponto de corte, fazer a digestão virtual da sequência e produzir a lista dos fragmentos. Agora, podemos pedir o comprimento de cada um dos fragmentos. Uma lista é indicada aqui pelos parênteses retos, os elementos são separados por vírgulas e funciona de uma forma análoga ao vetor que vocês tinham no MATLAB. A diferença é que enquanto o vetor no MATLAB tem de ser de números, a lista pode ser de quaisquer objetos. Qualquer coisa pode estar lá. Podem estar números, strings, podem misturar, tanto faz. Tem aquela sequência ordenada de elementos e nós podemos pedir cada um dos elementos indexar de uma maneira semelhante ao que faziam no MATLAB, que é indicando o nome da variável que tem vários elementos e depois o índice do elemento a seguir. Só que neste caso, em Python, o índice é indicado com parênteses curvos, os parênteses retos são para quando nós formos executar funções, é indicado com parênteses retos, parênteses curvos são para executar funções, os parênteses retos são para indicar os índices de elementos em conjunto. Além disso, o primeiro elemento nos conjuntos em Python tem índice 0. Portanto, o primeiro fragmento é o fragmento de índice 0, o segundo é o fragmento de índice 1, o outro é o 2. Usando a função len, que é o comprimento, podemos pedir o comprimento de cada um dos fragmentos e aí sabemos quais são os comprimentos dos fragmentos da digestão virtual desta sequência. Agora, quer listas, quer strings em Python são sequências ordenadas de elementos. Portanto, nós podemos fazer esta indexação, quer em listas, quer em strings. Nós podemos criar uma lista por extensão da mesma maneira como criamos uma string usando estes delimitadores, as clicas ou as aspas. No caso da lista, nós usamos os parênteses retos e separamos os elementos por vírgulas. E assim criamos uma lista com os elementos que nós quisermos. Tanto as listas como as strings são conjuntos ordenados, mas enquanto as listas podem ser alteradas, nós podemos inserir elementos, tirar elementos ou alterar os elementos que estão lá dentro. As strings em Python são imutáveis. Nós, uma vez que produzimos uma string, não podemos alterar lá dentro. Podemos criar uma cópia ou uma modificação dela, mas tem de ser numa variável à parte, ou uma cópia do original, não podemos alterar as strings. Podemos indexar os elementos a partir do 0 em diante, de uma maneira semelhante ao que vocês faziam em MATLAB, ou podemos também usar índices negativos para contar do fim. O último elemento é o menos 1, o penúltimo o menos 2, etc. Portanto, se vocês quiserem, por exemplo, o elemento o antepenúltimo, podem indexar por menos 3, mesmo sem saber quantos elementos é que há na lista, e ele conta do fim. Podemos também fazer uma coisa que não dava para fazer, enfim, é parecido com o que vocês podiam fazer no MATLAB, que é cortar uma parte de um destes conjuntos ordenados. Portanto, fatiar, indicando onde é que começamos, onde é que terminamos e, opcionalmente, podemos indicar o passo que vamos dar.
Aqui, se nós estivermos a contar do início, vocês podem considerar, a melhor maneira é imaginar que os pontos de corte estão entre os elementos, portanto, se cortarmos no 0, estamos a apanhar tudo para a frente, se cortarmos no 1, estamos a apanhar entre o primeiro e o segundo elemento, etc. E podemos especificar a fatia que queremos, indicando o primeiro o ponto de corte, 2 pontos, o último 2 pontos e o passo de quantos é que vamos saltar. Se nós omitirmos algum destes valores, se omitirmos o primeiro, ele assume que é do início do conjunto, se omitirmos o último, assume que é até ao fim, e se omitirmos o passo, assume que o passo é 1, que é o que normalmente nós queremos. Então tem aqui vários exemplos. Desta lista, o elemento de índice 0 é aquele, 1999, é o primeiro. Do ponto de corte 1 até ao fim, que é o que nós estamos a pôr aqui, portanto estamos a especificar o primeiro ponto de corte, depois 2 pontos e depois não especificamos mais nada. Portanto, o resto é assumido que é até ao fim com passo de 1, portanto dá-nos, desde este ponto de corte, para o primeiro do segundo, até ao final da lista. E assim por diante, podemos querer todos com passo de menos 1, isto inverte a ordem pela qual eles vêm, ou então todos com passo de 2, vai-nos dando um sim, um não, até ao fim. E podemos também atribuir valores a elementos da lista. Por exemplo, podemos dizer que o elemento de índice 1 da lista dos anos passa a ser 0 e aquele 2000 é alterado para 0. Não podemos fazer isso com strings. As strings são imutáveis em Python, portanto vocês não podem dizer que querem alterar uma parte da string. Podem construir uma nova string com os pedaços da primeira e as substituições que quiserem. Isso não há problema. Não podem mudar a string, aquele objeto, o conteúdo dele. Claro, isto não é uma coisa para memorizarem, mas só para terem ideia de que é fácil manipular estes conjuntos. Se um dia precisarem de fazer isto, enfim, vão ver a documentação como é que se faz, uns exemplos e vão adaptar. Outra coisa também útil no Python é a possibilidade de desempacotar conjuntos ordenados para variáveis. Vocês podem fazer uma atribuição, tendo as variáveis à esquerda o sinal de igual e um conjunto qualquer que possa dar os seus vários elementos à direita, e podem fazer esta atribuição desde que o número de elementos no conjunto corresponda ao número de variáveis que aqui tem. Por exemplo, neste caso temos uma string com 3 caracteres. Se nós fizermos aqui 3 variáveis igual a esta string, cada um dos caracteres vai ser atribuído a uma das variáveis pela ordem em que eles estão ali. A mesma coisa se tivermos uma lista, ou um tuplo, ou assim. Portanto, isto é fácil isto é bastante prático para o caso de funções que devolvem vários valores. Vocês podem guardar todos esses valores como um tuplo, que é também um conjunto parecido com a lista, numa só variável, ou então podem desempacotar logo esses valores, se derem o número certo de variáveis, e eles vão ser logo distribuídos. Então vamos, antes de irmos ver o exemplo, uma estrutura aqui de controle de execução, que é parecida com o que vocês tinham no MATLAB, é o ciclo for, que nos permite percorrer estes vários elementos. No caso do MATLAB, vocês usavam o ciclo for com uma variável que tinha sempre um número, vocês diziam qual era a gama de valores que queriam e depois usavam essa variável e ia percorrendo esse número, que permitia depois ir buscar os elementos do vetor, ou assim. Às vezes também podiam usar diretamente com os números que estavam no vetor. No caso do Python é um bocadinho mais genérico, vocês podem usar o for por qualquer conjunto que seja capaz de dar os seus elementos um de cada vez. Portanto, qualquer objeto possa fornecer os elementos um de cada vez, pode ser usado no for, e os objetos que forem fornecidos, esses elementos, não precisam necessariamente ser números. Se vocês tiverem uma lista, a lista pode ter várias coisas diferentes e aquela variável que estão a usar aqui no ciclo vai apontar para cada um desses objetos conforme ele saia do conjunto. Aqui, só para fazer um exemplo simples, nós temos estes números nesta lista, começamos com o total a 0 e agora percorremos os valores na lista. Portanto, for uma variável que vai apontar para cada um dos elementos da lista, in o conjunto que nós queremos percorrer, e agora funciona como vocês usavam antes, aquele d vai apontar para cada um dos números e nós fazemos isso somando ao total e ter o total no fim. Se quiserem iterar um conjunto de números, tipicamente para ir percorrer, por exemplo, os índices de um conjunto, de uma lista, de uma string, esta função range é bastante prática, porque vai criar um iterador que começa no 0 e dá tantos números inteiros quanto o número que vocês ponham ali. Portanto, se querem 5 números,
ela vai-vos dar do 0 até ao 4. Por isso, basicamente, acaba no número anterior ao que vocês indicam e começa no 0, e esta facilita percorrer os índices de qualquer conjunto cujo comprimento seja aquilo que está ali como argumento. Outra coisa que também é fácil de fazer em Python é operar com ficheiros. Aqui é mais simples até do que vocês viram em ICE. Em MATLAB vocês abrem o ficheiro, depois leem linha a linha, vão processando. Não é? O Python tem esta forma prática de fazer isso, principalmente para ficheiros de texto, em que nós podemos criar um objeto com esta função open, dando o nome do ficheiro. Esse é o objeto que nos dá acesso ao ficheiro. É semelhante ao fopen do MATLAB. Mas depois este objeto tem este método readLine que lê todas as linhas do ficheiro para uma lista de strings. Portanto, se o ficheiro for pequeno, couber bem em memória, vocês podem simplesmente lê-lo todo para a memória e depois ir processando em memória, porque tem logo o conjunto das linhas todas do ficheiro. Depois, convém fechar o ficheiro, como fazíamos antes, e aqui temos, se tivermos este ficheiro, temos aqui o exemplo do resultado do readLine, que são as 3 strings que compõem aquele ficheiro. Já agora este /n é uma notação especial para indicar este caractere de mudança de linha que está aqui no fim de cada uma destas linhas para indicar no texto que muda de linha ali. Podemos fazer isto de forma até mais simples quando vocês usam a função openSample.txt. Neste caso, esta função vai devolver o objeto de acesso ao ficheiro e esse objeto não precisa de ficar guardado numa variável, pode ser imediatamente usado. E o que nós estamos aqui a dizer ao interpretador é que, ao resultado desta função, ao objeto que vier devolvido por esta função, nós vamos referir o seu método readLines aqui, vamos usar o readLine e vamos guardar só o resultado de ler as linhas do ficheiro. Então, o próprio objeto que aponta para o ficheiro não vai ter nenhuma referência, aqui não há nenhuma variável a apontar para ele, e o interpretador depois encarrega-se de o limpar de memória, fechar o ficheiro e assim. Portanto, esta será a forma mais simples de ler o conteúdo de um ficheiro, é simplesmente fazer o open readLine, lemos as linhas todas e o interpretador encarrega-se de gerir depois a ligação ao ficheiro. E aqui, enfim, temos as linhas outra vez. Portanto, vamos usar agora estas partes para ilustrar isto, processando ficheiros com as sequências e as enzimas de restrição. Vamos começar por esta parte em que vamos supor que temos um ficheiro que tem sequências de DNA aqui, e cada uma delas é precedida de um identificador, 2 pontos e depois a sequência. E cada uma está numa linha do ficheiro. Este formato é um bocadinho simplificado, eu penso que já falaram no formato FASTA, que podem ter a sequência partida em várias linhas, complica um pouco mais o processamento, portanto vou assumir que está assim, para simplificar, mas isto é facilmente, pode-se estender a esses formatos standard. E agora, o que nós queremos queremos saber quantos fragmentos resultam da digestão com esta ALU1, esta enzima de restrição, que corta entre o G e o C quando encontra aquele AGCT. Portanto, queremos um relatório para cada identificador, quantos fragmentos é que resultaram desta digestão. Então, o que podemos fazer é, criamos aquelas variáveis como fizemos há bocado, com a zona de reconhecimento e o ponto de corte. E agora vamos ler todas as linhas do nosso ficheiro das sequências. Aqui podemos usar o open, o ficheiro, e usar logo o método readLines daquele objeto. Portanto, ficamos aqui nesta variável com uma lista em que cada elemento é uma destas linhas do ficheiro. E agora podemos percorrer cada uma das linhas nessa lista. Portanto, esta variável SL vai apontar primeiro para a primeira string, que é a primeira linha, depois para a segunda, e assim por diante. E vamos partir a linha pelos 2 pontos. Quando partimos a linha pelos 2 pontos, o resultado é uma lista com este fragmento antes dos 2 pontos e o outro fragmento a seguir aos 2 pontos. E podemos aproveitar aquela possibilidade de desempacotar essa lista de 2 elementos para 2 variáveis e pôr logo aqui no identificador da sequência e a sequência. Portanto, temos 2 variáveis, uma com o identificador e outra com a sequência. Isto funciona porque, como cada linha só tem uma ocorrência de 2 pontos, dá sempre 2 fragmentos e ele consegue sempre desempacotar para aquelas 2 variáveis. Agora, vamos substituir na sequência a zona de reconhecimento por aquela que indica o ponto de corte, como fizemos há bocado, para ficar lá marcado
o sinal de menos no sítio onde corta. Depois fazemos o split e imprimimos o identificador seguido do comprimento daquela lista de fragmentos. O comprimento da lista dos fragmentos é o número dos fragmentos que obtivemos. Então podemos ver isto na consola quando corremos o programa. Portanto, veem que com poucas linhas de código vocês podem percorrer o ficheiro todo e gerar este relatório. Agora, podemos complicar isto um pouco mais. Vamos supor que nós temos noutro ficheiro a informação de várias enzimas de restrição e o que queremos fazer é criar vários ficheiros, um para cada enzima, que tem o nome da enzima seguido de .txt, com este relatório com o número de fragmentos da digestão de todas aquelas sequências. Portanto, queremos fazer as combinações de todas as sequências com todas as enzimas. Isto seria algo que seria um bocado trabalhoso fazer à mão, mas se nós fizermos um programa para isto, depois é fácil só correr, e se tivermos outras enzimas, basta acrescentar ao ficheiro e correr o programa outra vez. Portanto, sempre que vocês têm problemas destes, que têm de fazer coisas repetitivas, é conveniente usar um pouco de programação para, não só para poupar trabalho, mas também para minimizar a possibilidade de se enganarem no processamento. Então vamos ver como podemos fazer isto. Vamos precisar de 2 ciclos, porque precisamos, para cada enzima, percorrer todas as sequências. A maneira como nós fazíamos estas coisas, os ciclos e as condições e as funções no MATLAB, era, começávamos, por exemplo, com um for, um function ou assim, e acabávamos com um end. E isso é que dizia ao interpretador onde é que começava e acabava aquele bloco. Era também boa prática de programação fazer a indentação aí para percebermos bem onde é que o bloco acaba. Porque aí, com a indentação, consegue-se olhar, mesmo basta olhar para percebermos como está estruturado o código. No Python, é a indentação que diz ao interpretador onde é que o bloco acaba e onde é que começa. Portanto, no caso do Python, a indentação faz mesmo parte da sintaxe da linguagem e vocês não podem mudá-la arbitrariamente. Então, como podem ver aqui, nós temos o ciclo de fora, nós temos aqui as linhas do ficheiro das sequências e aqui as linhas do ficheiro das enzimas. Vamos fazer um ciclo de fora que percorre todas as linhas do ficheiro das enzimas, que já estão numa lista, nesta lista aqui, endline. Este ciclo começa com o for, L, in, endline, 2 pontos. Estes 2 pontos indicam ao interpretador que isto é o início de um bloco, e o bloco é toda esta parte que está indentada em relação ao for. Portanto, tem de ter tudo a mesma indentação, está para dentro em relação ao for, e isto indica ao interpretador que todo este bloco aqui vai ser repetido estas vezes, uma vez para cada enzima. Depois, vamos separar a linha da enzima pelo ponto e vírgula, que é o que separa o nome, a zona de reconhecimento e aquela indicação do ponto de corte. Isto vai-nos dar 3 pedaços e vamos desempacotar isso para aquelas 3 variáveis. O identificador da enzima, a zona de reconhecimento e o ponto de corte. Depois, vamos começar aqui com as contagens, que vão ser as contagens de todos os identificadores e todas as sequências que temos no ficheiro. E agora vamos começar um novo ciclo que, para esta enzima, vai percorrer todas as sequências. E notem que agora temos outra vez aqui o for, 2 pontos, e depois temos uma nova indentação. Este bloco aqui pertence a este for e tudo o que está aqui pertence àquele for. Okay? Portanto, não precisam no Python de estar a pôr ends e assim, mas têm de ter atenção à indentação, porque no Python faz mesmo parte da sintaxe e nós não podemos estar a pôr tudo ao mesmo nível, por exemplo. Então o que é que fazemos para cada sequência? É o mesmo que fizemos há bocado, vamos buscar o identificador e a sequência, vamos criar aquela string marcada com o sinal de menos onde há o corte, e depois vamos fazer, em vez de fazer como fizemos aqui, o print logo do identificador e dos fragmentos, o que vamos fazer é criar aqui uma string que tem o identificador desta sequência, um tab, este /t indica o tab, vocês também usaram isso, e o comprimento dos fragmentos convertido para string, que é para podermos somar estas strings todas e formar uma string comprida. No fim, vamos àquele /n, que é para mudar de linha, e vamos acrescentando isto àquela lista. Para acrescentar uma lista, usamos o método append da lista. O método append vai pondo coisas no fim. Então vamos criar uma lista que vai ter estas strings todas. O identificador, o tab, o número, um /n. O identificador, tab, o número, /n, etc. E temos uma lista com isto tudo. Quando acaba o ciclo que percorre todas as sequências,
nós podemos abrir um ficheiro para escrita, usamos à mesma o open, o nome do ficheiro será o identificador da enzima .txt, só que temos de acrescentar ali aquele W para indicar que queremos abrir para escrita em vez de para leitura. Isto é semelhante ao que vocês tinham também no MATLAB. Portanto, se o ficheiro não existe, vai criar um novo, se existe, vai limpar tudo o que esteja lá, e depois podemos usar este método, writeLine, do objeto, que escreve para o ficheiro uma lista de strings. No fundo é o contrário do readLine. O readLine lê o ficheiro para uma lista de strings, o writeLine escreve uma lista de strings para o ficheiro. E então despejamos para lá esta lista que criámos com as contagens todas e fechamos o ficheiro. Desta maneira, para cada enzima, nós criamos um ficheiro com o nome da enzima, com o relatório desta informação toda. Okay? Agora, lembram-se que quando começamos a ter o código um pouco mais complexo, convém estruturar isto em funções. Nós podemos fazer isto tudo num script, é rápido de implementar, só que tem algumas vantagens, algumas desvantagens. As desvantagens, neste caso, é que está tudo misturado, aquelas variáveis todas estão no mesmo contexto, portanto têm de ter todos nomes diferentes e assim. Não conseguimos testar isto em partes, porque isto só quando está tudo feito é que funciona. Não conseguimos testar só um pedaço do nosso script. E não conseguimos usar facilmente encaixado no outro programa. Se quisermos fazer outra coisa com isto a única coisa que faz é escrever os ficheiros, nós não conseguimos aproveitar a informação para pôr noutra parte qualquer, noutro programa que queremos usar. Portanto, se as coisas começam a ficar muito complexas, vamos ter mais probabilidades de enganar, não podemos testar adequadamente e, além disso, o script depois é um pedaço de código que é difícil de reutilizar noutros contextos. Então, por causa disso, vocês lembram-se também em ICE, nós fazíamos funções, partíamos tudo em funções. No caso do MATLAB, cada função tem o seu ficheiro com o mesmo nome da função. No caso do Python, não é preciso fazer isso. Vocês podem ter no mesmo ficheiro código-fonte, definir as várias funções e depois chamá-las. No Python, quando vocês definem uma função, na verdade o que criam é um objeto com aquele nome da função que pode depois ser executado. Portanto, desde que vocês chamem a função mais abaixo, depois dela estar definida, vocês podem pôr tudo no mesmo ficheiro. As funções resolvem estes problemas importantes que permitem controlar o que entra e o que sai, permitem encapsular as variáveis que estão lá dentro, lembram-se disso, não é? Dentro do bloco da função, aquelas variáveis não são as mesmas que estão cá fora, portanto estão isoladas do resto, e permitem e facilitam a reutilização e os testes, porque nós temos estes blocos que depois servem de peças noutros programas mais tarde. Aqui temos um exemplo de uma função para mostrar também os ifs. Os ifs são parecidos com o que tinham no MATLAB. Este def é para definir uma função. Este def segue o nome da função e os parâmetros da função, portanto, os nomes das variáveis que vão receber os argumentos. Lembrem-se que ali só estão nomes de variáveis, porque os argumentos são depois fornecidos quando a função é executada. Temos à mesma os dois pontos e depois tudo indentado para indicar pertence à função. Se houver uma linha a seguir que começa cá atrás, o interpretador já sabe que já não tem que ver com esta função, já é outra coisa. A função tem alguns um return, normalmente, a menos que não devolva nada. Se não tiver return, quando chegar ao fim, sai e devolve um valor none, que é o nada no Python. Mas quando encontra um return, o interpretador sai da função nesse ponto e devolve tudo o que vier a seguir ao return. Portanto, vocês no MATLAB especificavam os valores a devolver lá em cima. No Python é quando vocês querem sair da função, dizem o que é para devolver. Este return normalmente está no fim da função, mas pode também estar no meio se houver alguma condição em que vocês queiram saltar logo da função. Portanto, é possível saltar da função a meio, normalmente verificando uma condição. Então aqui, calculamos aqui o delta, que é esta parte que está dentro ali da raiz. Se for menor que 0, a nossa solução será uma lista vazia, não há soluções reais para aquela equação. Se for maior que 0, temos duas soluções reais, portanto criamos uma lista com dois elementos, e se for igual a 0, só temos uma solução, então essa lista só tem um elemento. E depois no fim, devolvemos a lista. A função tem também aquela documentação, como vocês podiam fazer no MATLAB. No MATLAB tinham os comentários, aqui é mesmo uma string. Em Python vocês podem criar uma string com várias linhas, se ela começar com 3 delimitadores, começa e acaba ou com 3 aspas ou com 3 clicas. Nesse caso pode ser mesmo um bloco de texto com várias linhas e fica tudo na mesma string.
E esta string que está logo a seguir à primeira linha da função é a string de documentação que vem no help. E também parecido com o que vocês tinham no MATLAB. Portanto, podem criar a documentação da função e quando fazem o help da função, vem essa documentação. Depois tem aqui o if. O elif é um else com uma condição também. Podem ter o número de elifs que quiserem. E depois tem o else, que é o caso final. Todos estes são opcionais. Vocês podem ter só o if. E cada um deles, cada ramo está definido pela indentação. Vocês podem ter várias linhas lá, têm que estar todas com a mesma indentação. Portanto, os blocos aqui em Python é sempre a mesma coisa. A primeira linha, quando começa o bloco, tem os 2 pontos e depois o bloco é tudo o que está indentado. Quando volta a indentação para trás, é outro bloco a seguir. Quando isto é executado, a única coisa que o executador faz é criar um objeto chamado solve quadrático que pode ser executado. Portanto, esse objeto é uma função, é um objeto executável. Mas não vai executar o que está lá. Se vocês cá mais abaixo, ou na consola, depois de correr isto, chamarem o nome da função e puserem parênteses curvos, esse objeto será executado e o código que está lá é executado. Notem que vocês podem também chamar só o nome da função sem os parênteses curvos. Neste caso, isto é apenas uma referência ao objeto. Ele vai simplesmente dizer que isto é uma função, mas não está a executá-la. Estão só a chamar o objeto. Isto permite também, por exemplo, vocês mandarem funções como argumentos para outras funções e assim, porque as funções são objetos, podem ser usadas como qualquer variável. A notação, a sintaxe para executar a função é pôr aqueles parênteses curvos e depois dar-lhe os argumentos no caso de ser necessário. Em alguns casos não era. Por exemplo, notem aqui a execução do readline, por exemplo. O readline não tem argumentos, portanto tem só os parênteses abrir e fechar. Mas é preciso lá os parênteses para indicar ao executador que é para executar o readline e não é apenas uma referência ao método readline. Então vamos agora usar as funções para decompor o nosso problema das enzimas e da digestão virtual. Vamos criar uma função para ler as sequências e outra para ler as enzimas. E aqui dá jeito de usar uma estrutura básica também no Python, que vocês ainda não encontraram, não existe o equivalente no MATLAB, que é o dicionário. O dicionário é um conjunto em que a indexação é feita pelas chaves que estão associadas ao valor. Vocês podem pensar ou mesmo num dicionário, que tem o nome da palavra e depois a definição, ou uma lista telefónica, que tem o nome da pessoa e o número. Portanto, sempre que vocês querem criar conjuntos com pares chave-valor, em que a chave não se repete, vocês podem usar um dicionário. Neste caso, no caso das sequências, nós temos o identificador da sequência, que é único e está associado à sequência. No caso da enzima, temos o identificador da enzima associado à zona de reconhecimento e ao ponto de corte. Portanto, podemos fazer dicionários com isso, lemos os ficheiros para esses dicionários e depois usamos esses dicionários em tudo o resto. O que é que vamos precisar de fazer? Precisamos de saber cortar uma sequência e devolver os fragmentos. Essa será uma coisa que vamos fazer muitas vezes, portanto pode ser uma função. Depois, precisamos de usar essa função para todas as sequências e uma certa enzima. E depois precisamos de criar o relatório para todas as enzimas, ou para uma enzima para todas as sequências, e ir construindo essas partes. Portanto, como é que estamos a decompor isto? Estamos a ver quais são as funções mais elementares que precisamos, ler os ficheiros e cortar uma sequência. Depois, como é que podemos usar esta a seguir? Por exemplo, cortar todas as sequências e gerar todos os fragmentos, dado uma enzima e o dicionário das sequências. E depois, como podemos usar essa, por exemplo, para gerar o relatório e depois outra que vai gerar todos os relatórios. Portanto, aqui é o mesmo problema que vocês viram também em ICE, de decomposição de problemas em problemas mais simples. Nós vamos tentar partir, criar várias funções pequenas que sejam fáceis de testar e que vão encaixar-se para resolver o nosso problema. E uma dica, em geral, que funciona bem é pensarem no que é que são as coisas que vocês têm de repetir. Quanto mais vezes têm de repetir algo, mais forte é o candidato para ser uma sequência, uma função que depois só precisem chamar. Então vamos ver como é que podemos ler o ficheiro das sequências para um dicionário. Nós recebemos o nome do ficheiro, assumimos que tem aquele formato, identificador, 2 pontos, sequência. Vamos criar um dicionário vazio. O dicionário tem esta notação com as chavetas, os parênteses retos são para listas, as chavetas são para dicionários. E vamos ler o ficheiro todo para estas linhas. Para cada uma das linhas partimos
o que está antes dos dois pontos, que é o identificador, e separamos isso do que vem a seguir, que é a sequência. E para acrescentar isto ao dicionário, basta dizer que no dicionário vou ter um elemento com esta chave, que é o identificador, e vai estar associado àquele valor, que é a sequência. Portanto, vou acrescentando as coisas ao dicionário, aqui, as várias sequências. E o que vou ter no fim, devolvo o dicionário, quando chego ao fim da lista, e no fim tenho este dicionário. Tem esta chave, ID0, associada à sequência. Depois tem outra chave, ID1, associada a outra sequência. Há aqui um pequeno problema que é, como nós estamos a ler as linhas do ficheiro de texto, cada uma destas sequências tem lá o caractere de mudança de linha no fim, que se calhar não é bom guardar, não sabemos se isso vai ter algum efeito, mas podemos deitá-lo fora. E isso é fácil de fazer porque as strings têm este método strip que limpa tudo o que for espaços em branco. Os espaços em branco são caracteres de mudança de linha, espaços, tabuladores e assim, que estejam nas extremidades da string. Se estiverem lá por dentro, não afeta, mas tudo o que está nas extremidades tira. E então é fácil para fazer este tipo de coisas. Quando vocês separam strings que possam ter espaços ou possam ter mudanças de linha, podem limpá-la e ficam com a string sem esses caracteres. Pronto, isto temos a função para ler as sequências para um dicionário. A função que lê as enzimas para um dicionário é praticamente igual. Começamos com um dicionário vazio, lemos as linhas todas. E agora o que vamos fazer é que neste caso temos três coisas que temos de juntar. O identificador da enzima vai ser a chave do dicionário. Mas depois, para cada chave vai estar associada duas coisas diferentes, que é a zona de reconhecimento e o ponto de corte. Podemos criar um tuplo, que é usar aqui estes parênteses curtos, funciona da mesma maneira que uma lista, só que a diferença é que o tuplo não pode ser alterado. Não podemos acrescentar elementos nem tirar, uma vez que o formamos. E isso é especialmente útil quando nós temos conjuntos de elementos cujo significado depende da posição. Por exemplo, neste caso o primeiro será a zona de reconhecimento, o segundo tem o ponto de corte. Se nós acrescentássemos ali elementos, não fazia muito sentido, porque depois mudava a ordem disto e não sabíamos qual é que era qual. Portanto, aqui pode ser mais útil fazer um tuplo em vez de uma lista e nós fixamos que aquilo fica assim, já não pode ser mais alterado. Então o que temos é este dicionário que tem o identificador de cada enzima e depois o par com a zona de reconhecimento, ponto de corte para cada uma delas. Os dicionários são úteis porque nós agora podemos ir buscar qualquer sequência ou qualquer enzima pelo identificador. Não precisamos saber em que posição é que ele está no dicionário. Aliás, o dicionário nem sequer está ordenado porque é organizado em árvores para ser mais eficiente a pesquisa. Portanto, vamos buscar cada enzima ou cada sequência pelo identificador. Notem que vamos testando sempre as nossas funções. Agora temos aquela função que calcula os fragmentos dada uma sequência e a informação de uma enzima. Portanto, recebe a sequência, a zona de reconhecimento e o ponto de corte e faz simplesmente aquilo que já fizemos, faz o replace e depois o split e devolve a lista com os fragmentos. Esta vai ser aquela que vamos usar muitas vezes para fazer os cortes todos. E depois temos uma que vai devolver um dicionário com todos os fragmentos de todas as sequências que entrarem neste dicionário. Portanto, recebe um dicionário com as sequências todas, a zona de reconhecimento e o ponto de corte de uma enzima, e devolve um dicionário com todas as sequências partidas, digeridas por essa enzima. Como veem, isto agora é bastante simples de fazer, porque nós já temos aquela função que calcula os fragmentos. A única coisa que precisamos de fazer é percorrer as sequências, e quando nós fazemos um ciclo for num dicionário, a variável que está a iterar pelo ciclo vai percorrer todas as chaves do dicionário. Então, nós temos este SID a percorrer todas as chaves do dicionário das sequências. E agora podemos criar um novo dicionário com os fragmentos, em que vamos criar uma entrada para cada sequência, com o mesmo identificador, e que vai ter o resultado dos fragmentos dessa sequência. E essa sequência nós vamos buscar ao dicionário das sequências pelo identificador. Porque quando nós damos a este dicionário este identificador, ele vai nos devolver o valor que está associado. Portanto, estamos a consultar o dicionário para ver o significado da palavra ou algo assim. Não é? Então aqui nós mandamos para a função dos fragmentos a sequência com este identificador, aquela zona de reconhecimento e aquele ponto de corte, ela devolve-nos esta lista de fragmentos e nós colocamos essa lista de fragmentos neste dicionário numa entrada com o mesmo identificador. Portanto, sabemos que para aquela sequência ficaram aqueles fragmentos. E com 4 linhas de código, agora já temos esta parte que produz o dicionário com a digestão das sequências todas.
Agora podemos usar isto para criar o tal relatório. Nós recebemos o nome do ficheiro, as sequências, o ponto de reconhecimento e a zona de reconhecimento e o ponto de corte. Vamos usar esse nome do ficheiro para escrever o relatório. Vamos obter todos os fragmentos daquelas sequências nesta linha, chamamos esta função aqui, que devolve todos os fragmentos. E agora abrimos o ficheiro para escrita e para cada sequência nos fragmentos vamos escrever o identificador da sequência e o comprimento dos fragmentos, da lista de fragmentos correspondente. O comprimento da lista de fragmentos é o número de fragmentos que está lá. Notem que isto agora não vem necessariamente por ordem, porque os dicionários não preservam a ordem, são otimizados para chegar lá pelo índice. Nós podíamos fazer isto, podíamos guardar isto numa lista e depois ordená-la antes de gravar, mas enfim, para não complicar aqui, se não nos importa a ordem em que está no ficheiro, não precisamos nos preocupar com isso. Se quisermos pôr, por exemplo, por ordem alfabética ou assim, então temos de ordenar antes de gravar. E agora, podemos ir buscar ao nosso dicionário de enzimas esta e criar o relatório com o nome desta aula 1.txt e usar o nosso dicionário de sequências, aquele ponto de reconhecimento e corte. Isto aqui são os vários testes que nós podemos fazer. O que eu indico aqui em amarelo é o que nós pomos mesmo no nosso código, portanto guardamos no ficheiro. O que mostra ali a cinzento são os testes que podemos ir fazendo na consola conforme temos as funções já declaradas. Agora, criar todos os relatórios para todas as enzimas, nós temos o ficheiro das sequências e o ficheiro das enzimas, vamos ler os dois para os dicionários e agora percorremos o nosso dicionário de enzimas, vamos buscar a zona de reconhecimento e o ponto de corte da enzima e chamar a outra função de criar o relatório com o nome da enzima e as sequências todas. Portanto, tendo aquelas peças anteriores, agora é só juntar. Estão a ver que todas estas funções são extremamente simples. São 4 linhas de código, 5 linhas, etc. Portanto, é difícil enganar-nos, é fácil testar e depois vamos sempre juntando, depois de testar, até construir o programa. Além disso, além de ser fácil testar cada pedaço e compor o programa, nós podemos agora reutilizar facilmente. Vamos supor que temos um outro problema que é, queremos ver para todas as enzimas e todas as sequências quais são os casos em que a digestão dá um certo número de fragmentos. Por exemplo, pode ser o número de bandas que nós observamos e queremos filtrar os que dão essas bandas. Então temos esta nova função, fazer o relatório para N fragmentos, o ficheiro com as sequências e o ficheiro das enzimas, o nome do ficheiro de relatório que vamos criar e o N, o número de fragmentos que nós queremos filtrar. Vamos ler as sequências das enzimas, abrimos o ficheiro de relatório e agora, para cada enzima, vamos obter todos os fragmentos e percorremos esse dicionário de fragmentos e vamos gravar para o ficheiro a enzima e o identificador da sequência, portanto o par enzima-sequência, desde que o comprimento daquela lista de fragmentos seja o N. Portanto, se tiver aquele número de fragmentos, nós guardamos no ficheiro o par, esta enzima com esta sequência. E agora chamamos a função, usando os dois ficheiros de sequências e enzimas que nós temos e este ficheiro para o relatório. Notem já agora que abrimos o ficheiro aqui, depois temos o ciclo das enzimas, está aqui a indentação, o ciclo das sequências e depois fechar o ficheiro está alinhado com aquele for porque é só no fim de todos estes ciclos. Só no final é que nós fechamos o ficheiro escrito. Então temos aqui o exemplo, estas são as combinações de enzimas sequências que dão 5 fragmentos. E aí nós podemos filtrar toda a nossa base de dados de sequências e enzimas e obter a combinação que dá 5 fragmentos. Isto, bastou fazer esta função aqui, porque todas as outras nós podemos reaproveitar do problema anterior. Então agora vou só falar um bocadinho, um tipo de problemas um pouco diferente. Vocês, na prática, vão fazer aquela parte das sequências. Eu vou só passar por este muito rapidamente, também já estamos com pouco tempo, mas só para vos mostrar o que é que vocês podem fazer um pouco para além disto. Isto vocês, presumo que já conhecem, não é? Esta é a relação entre a velocidade inicial da cinética e a concentração de substratos, para uma certa concentração de enzima. Portanto, se tiver esta cinética, segue esta curva aqui, tem aquela saturação na velocidade máxima e este km indica metade da concentração. A concentração de substrato corresponde a metade daquela velocidade máxima.
Então, temos aqui os nossos dados experimentais, concentração e velocidade inicial, e a maneira como podem fazer isto em computador, é usar os logaritmos para ter uma regressão linear e depois calcular a regressão linear, mas o problema aí é que vocês estão a minimizar o erro ao logaritmo e não à medição em si, mas vocês podem fazer isto minimizando o erro diretamente entre a previsão e o que vocês estão a observar. Para fazer isso, nós podemos criar uma função que recebe os parâmetros, o V máximo e o KPM, os vetores de concentração, o substrato e a velocidade, e nós podemos usar esta biblioteca, o NumPy, que nos permite usar aqueles vetores, como no MATLAB, vetores e matrizes, fazer as operações com tudo ao mesmo tempo. E então vamos fazer a previsão para todos os elementos deste vetor e calcular o erro quadrático entre a previsão e a velocidade que nós medimos. E agora podemos usar esta função minimize desta biblioteca, do SciPy, que recebe uma função a minimizar, uma estimativa inicial dos parâmetros e depois outros argumentos que nós queiramos dar e os limites em que queremos otimizar. Neste caso, o nosso V máximo e o KPM têm de ser pelo menos 0 e não têm um limite superior. Não faz sentido serem negativos. Nós usamos esta função e ela encontra-nos o mínimo da função de custo, que é a função dos erros quadráticos. Portanto, faz logo o ajuste do modelo àqueles dados, qualquer que seja o modelo, quaisquer que sejam os dados. Claro, se a função for muito complexa, isto pode não conseguir convergir, mas em geral vocês conseguem facilmente ajustar o modelo. Depois podemos fazer o plot, que é, criamos aqui 200 pontos entre o 0 e o máximo vezes 1.1, que é para nos dar um eixo um bocadinho maior, para traçarmos a curva, e vamos usar o V máximo e o KPM para fazer a curva, e fazemos estes plots com uma linha e com umas cruzes para os dados experimentais. Portanto, isto é parecido com o que vocês faziam também no MATLAB. A única diferença é que temos de importar ali uma biblioteca para o plot, e o Python tem muito disto. Vocês têm muitas bibliotecas que fazem as coisas, importam e depois usam. E este será o nosso modelo, a curva calculada e os dados experimentais. Mas nós podemos fazer melhor do que isto. Se nós quisermos ter uma estimativa da margem de erro para aqueles parâmetros, nós podemos pensar o que é que aconteceria se nós repetíssemos a experiência muitas vezes. E então podemos usar este método bootstrapping, que é, a partir da amostra que temos, criar amostras aleatórias em que vamos reproduzir a amostra inicial, mas como se tivéssemos repetido a experiência. Neste caso, como os valores de concentração são determinados por nós vamos assumir que o que há de aleatório aqui são aqueles erros na medição da velocidade inicial. Então vamos pegar no nosso modelo, medir estes erros, e agora vamos criar réplicas dos nossos dados, remostrando aqueles erros aleatoriamente. Ou seja, o que é que acontecia se, por exemplo, o erro deste tivesse calhado ali? Então este ficaria mais acima. Ou então o erro deste tivesse calhado neste e este ficava para baixo. E então vamos fazendo isso aleatoriamente e criamos réplicas da nossa amostra. Para cada uma destas réplicas podemos calcular uma nova curva. E agora temos uma família de curvas e uma família de parâmetros do KPM e do V máximo. Isso pode ser feito assim: nós temos a curva inicial, calculamos os resíduos, a diferença entre as observações e o que o modelo está a dizer, e agora, para cada deste N, por exemplo 500, nós vamos criar uma nova amostra, selecionando os resíduos aleatoriamente. Portanto, este randint é para ir buscar valores inteiros dos índices dos resíduos e somá-los aleatoriamente. Portanto, criamos as novas réplicas, minimizamos aquela função do erro quadrático e vamos guardando as várias soluções. E no fim temos aqui a média do Vmax e do KPM e o desvio padrão. E até podemos representar aquela família de curvas. Portanto, isto dá-nos uma ideia da incerteza que temos para aqueles modelos, e podemos ver o histograma do V máximo e do KPM para ter uma ideia como é que eles se distribuem, dada aquela dispersão dos dados. Notem que se os dados estiverem pouco dispersos, isto vai ficar muito concentrado, porque todas aquelas curvas vão ser muito parecidas. Mas se tivermos os dados mais dispersos, isto vai nos dar uma margem de incerteza maior. Isto é uma coisa que é muito difícil fazer à mão, porque estar a calcular 500 réplicas disto aleatoriamente é um bocado seca, mas se vocês fizerem assim, não é? Basta fazer umas linhas de código, automatizam isto e conseguem ter uma estimativa da incerteza aqui.
Portanto, resumindo, isto foi tentar passar um bocadinho do MATLAB para o Python, vocês depois vão fazer isto na prática, mas o que eu queria deixar como ideia principal é que há imensa coisa que vocês podem fazer investindo um pouco mais em programação, que depois não só vos pode poupar bastante trabalho, mas permite ir bastante além do que vocês poderiam ir se estivessem só a usar folhas de cálculo ou a máquina de calcular ou assim. Okay? Dúvidas?